Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui da nossa revisão Um Ano em 7 Dias do Revisão Ensino Jurídico. É um prazer estar aqui com você. Caso você não me conheça, eu sou o Breno Lenza Cardoso, sou professor das duas melhores matérias do seu edital, é isso mesmo, Direito e Processo do Trabalho. E hoje, no comecinho do ano, nós vamos conversar sobre os aspectos mais relevantes, mais importantes que aconteceram para essas duas matérias em 2024. Eu quis focar aqui na jurisprudência porque, no sentido legal, para a legislação, nós não tivemos modificações muito intensas, ou seja, muito relevantes para aquilo que as bancas realmente cobram em prova. Então você vai ver aqui comigo por mais ou menos uma hora. Se eu pudesse, eu ficava aqui umas 5, 6 horas. Alô Chico, se liberar aqui, eu consigo dar aí 5 a 6 horas de aula para os alunos. A minha vontade é essa, mas dentro de uma hora eu vou te apresentar as principais decisões do STF, do TST, que na minha opinião tem muitas chances de serem cobradas em prova. O meu objetivo aqui é que você saia dessa aula sabendo não só a tese, mas aquilo que realmente circula a decisão, para que você entenda o instituto, para que você entenda a decisão final do tribunal e principalmente consiga revisar de forma eficiente. Não se esqueça, depois dessa aula aqui, você faça suas anotações, eu vou liberar aqui os PDFs, porque quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe que eu adoro, que eu amo, de fato, escrever durante as aulas. Então eu vou aqui, vou desenhar, você vai me acompanhando, fazendo as suas anotações, mas eu vou liberar o material para vocês. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Já vamos iniciar aqui a nossa revisão Um Ano em 7 Dias, aqui do Revisão Ensino Jurídico. E, como eu disse, nós vamos estudar agora Direito e Processo do Trabalho. Então nós já vamos aqui para a nossa primeira decisão, mas antes de tudo, não se esqueça, vá lá agora no meu Instagram, @BrenoLenza, e me informe aqui que você está vindo pelo curso, pela revisão Um Ano em 7 Dias. Não se esqueça, vamos beber muita água, porque ninguém aqui quer ter pedra nos rins, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Eu já vou começar com a decisão que, na minha opinião, é a mais importante do ano de 2024. E não vem do STF, ela vem do TST. Vamos falar rapidamente aqui, pessoal, sobre o tema 23 do incidente de recurso de revista e embargos do TST repetitivos. Ou seja, é uma decisão do TST que tem o que, pessoal? Efeito vinculante. É por isso que eu acredito que ela vai ser muito cobrada em prova. É uma decisão do TST que tem efeito vinculante. O que foi decidido aqui pelo TST? Na verdade, qual foi o tema decidido pelo TST? Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar da reforma trabalhista, que não é tão nova mais. Ela entrou em vigor lá em 2017, no dia 11/11 de 2017. A Lei 13.467 de 2017 entrou em vigor. E ela trouxe uma modificação, ou várias modificações muito relevantes para o mundo do direito e do processo do trabalho. Isso aí eu imagino que você já sabe muito bem. O que foi questionado lá no TST, meu querido aluno, minha querida aluna, é: essa reforma trabalhista, ela se aplica aos contratos que estão em curso? Vem aqui comigo para a tela que nós vamos conversar. Olha só. Imagine que eu, Breno, sou contratado aqui do Revisão Ensino Jurídico. Vamos fazer uma linha que muito provavelmente não vai ficar tão reta. Na verdade, aqui, duas linhas, né? Vamos supor que eu fui admitido. A minha admissão aconteceu lá em 2010, certo? Eu avisei que não ia ficar tão reto, né? Aqui nós temos a data 11/11 de 2017. Que é a entrada em vigor da reforma trabalhista. E aqui vamos colocar o nosso ano aqui de 2025. Então o meu contrato, pessoal, aqui com revisão, ele está lá desde 2010. Nós temos aí pelo menos 15 anos de contrato de trabalho. E eu não sei se você se recorda,
Mas lá no artigo 58 da CLT existia o que nós chamávamos de horas in itinere, ou horas trajeto. Você se lembra que antigamente nós tínhamos como tempo à disposição do empregador aquele trajeto entre casa, trabalho, trabalho, casa. Mas nós tínhamos alguns requisitos para que isso de fato fosse considerado tempo à disposição. Primeiro, o local não deveria ser abastecido com transporte público, deveria ser o que? De difícil acesso. E o empregador ele deveria fornecer os meios de locomoção. É a famosa van da empresa, o ônibus da empresa. Então, antes de 2017, até 10/11 de 2017, era tranquilo para a CLT e para o TST, lá na súmula 90, que esse período de 10, 20, 30 minutos, tanto na ida como na volta, deveria ser considerado como tempo à disposição e o empregado recebia. E esse era o meu caso aqui no Revisão. O Revisão ficava num local muito de difícil acesso, não servido por transporte público, e o pessoal fornecia a van. Só que o que acontece? A partir do dia 11/11 de 2017, o dia que entrou em vigor a reforma trabalhista, as horas extras, trajeto, elas o quê? Elas pararam de existir. Se você observar o artigo 58 da CLT, em um dos seus parágrafos, nós temos lá a previsão de que não se considera mais tempo à disposição do empregador esse trajeto. Acabou. Regra geral, horas trajeto não se consideram mais como tempo à disposição. Só que se você observar meu contrato, ele é existente desde 2010. Eu, Breno, não tenho direito adquirido a essa verba? Não seria direito adquirido meu? O meu contrato de trabalho é de trato sucessivo. Veio uma lei e piorou a minha situação. Extinguiu da CLT as horas in itinere. E o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, artigo 468 da CLT, eu estou sendo prejudicado. E isso chegou, pessoal, lá no TST, porque a reforma trabalhista, ela trouxe pontos positivos e pontos negativos para os empregados. Um deles é essa exclusão. E o que o TST decidiu? Vamos voltar aqui. Pessoal, a reforma trabalhista, ela é aplicada de imediato. Ela é aplicada de imediato aos contratos em curso. Não há o que se falar aqui em direito adquirido. Ou seja, eu, Breno, não tenho direito adquirido às verbas que estavam vigentes antes. Aqui o nosso exemplo foram as horas trajeto. Essas horas trajeto, elas são pagas, olha aqui, até o dia 10/11 de 2017. Então aqui, durante esse período, eu recebo as horas trajeto. Só que a partir daqui, olha aqui o vermelhinho aqui, a partir daqui eu não recebo mais essas verbas. E foi o que o TST decidiu. E alguns questionamentos surgiram na própria decisão do TST. O que você tem que pensar aqui comigo? Nós temos o princípio, olha só, o princípio da irredutibilidade salarial. Você se recorda desse princípio? Ele está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, que o salário ele é irredutível. O salário ele é irredutível. A empresa não pode chegar para o empregado e falar, olha, você está ganhando 50 mil reais? Vamos pensar sempre grande, hein, galera?
Você tá ganhando 50 mil reais e aqui, ó, a situação ficou um pouco difícil. Eu vou baixar seu salário para 30 mil. Não, não, não. A empresa não pode fazer isso. O salário tem o seu caráter forfetário. A empresa tem que pagar mesmo diante da dificuldade. Veja, princípio da alteridade, a assunção dos riscos é por conta do empregador. Ele não pode chegar e falar, ó, vou diminuir seu salário porque tá difícil. Não. Isso só pode ser feito por negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Beleza. Só que se você observar o texto da CLT, lá 457, 458, os diversos parágrafos, muitas verbas não são mais consideradas como salariais. Você lembra daquela regra da diária para viagem? Que as diárias para viagem eram consideradas salários se sobrepõe a 50% do que é recebido pelo empregado, poderia ser considerado? Elas pararam. Não há mais essa consideração por parte do legislador. Não se considera mais salário. Diárias para viagem, abono, prêmio, nada disso integra o contrato de trabalho e nem mesmo serve, como verba salarial, claro, né? E nem serve para base de cálculo de imposto, agora tem natureza indenizatória. Perfeito. Só que o princípio da irredutibilidade salarial, segundo o TST, pessoal, ele só se aplica para proteger o valor nominal. Você ganha 50, você não pode ganhar 40 por essa redução. É o valor, preste atenção nisso daqui, ó. Valor nominal. Você muito bem sabe que, já vamos passar para a tese, tá, pessoal? Que você precisa saber a ratio decidente, o que é principal daquela decisão, porque a banca pode cobrar ipsis literis a tese, mas também o raciocínio que o tribunal chegou. Então é por isso que eu estou te falando sobre o princípio da irredutibilidade salarial. Esse princípio vai proteger o valor nominal do salário, mas não a forma de cálculo ou benefício variável que depende de fato futuro. Bom, se eu não viajar, eu não recebo diária. Você entende? Se eu não atingir a meta ordinária, não extrapolar a meta ordinária, eu não recebo prêmio. Mas o meu salário de 50 mil está mantido, a empresa não vai diminuir. Mas agora ela não considera mais, ela não precisa me pagar as repercussões do recebimento do prêmio, por exemplo. Em 13º, férias, FGTS, nada disso. Se tornou uma verba indenizatória. Por quê? A forma de cálculo ou benefícios variáveis dependem de fatos futuros. E aí não se aplica o princípio da irredutibilidade salarial. Por quê? Porque o valor nominal está protegido. Perfeito? Tranquilo? Agora, vamos voltar aqui para a tela, outro ponto muito relevante para você, que é uma outra discussão. Nós temos, pessoal, alguns princípios que também foram discutidos. Olha só. Princípio da vedação ao retrocesso social, mais princípio da norma mais favorável e também o princípio da condição mais benéfica. Vocês lembram que eu disse sobre os prejuízos para o empregado? Veja, se você pega o caput do artigo 7º da Constituição, você vai observar lá que fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tal, e falam, além de outros que melhorem as suas condições. Não é literalmente isso, mas é para você entender. É nesse ponto, e também em instrumentos internacionais, mas não vamos entrar nisso aqui agora, o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, mas é nesse ponto que se entende que está previsto o princípio da vedação ao retrocesso social. Se você quiser aprofundar, o efeito cliquet, ou vedação ao efeito cliquet,
que se pega da escalada do Everest, que você não olha para trás, efeito clique é você olhar para trás e retornar. Não, subiu, meu amigo, você vai continuar subindo. Os direitos trabalhistas previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal, por favor, estudem todos os incisos, porque cai em prova, não podem ser diminuídos, não podem ser restringidos. Cadê a eficácia, a máxima eficácia de direitos fundamentais? O artigo 7º é um direito fundamental. Todos os direitos que estão ali são considerados. E o princípio da norma mais benéfica, que é um subprincípio lá do princípio protetivo. Você se lembra do princípio protetivo do direito do trabalho? Então o que acontece? Que é um subprincípio. Eu tenho duas normas, a norma A e a norma B. Eu vou aplicar aquela que é mais favorável ao empregado. Isso está consolidado, mas, na minha opinião, foi reduzido, foi mitigado pela reforma trabalhista. E o princípio da condição mais benéfica. Se eu ofereço ao meu empregado uma verba não prevista em lei, por exemplo, eu sou o empregador, eu não posso retirar. É um benefício, é uma condição mais benéfica que adere permanentemente ao contrato de trabalho. E meu querido aluno, minha querida aluna, segundo o TST, esses princípios somente são aplicáveis quando você está discutindo normas durante o mesmo período de tempo. Por exemplo, o princípio da norma mais favorável. Eu tenho a norma A e a norma B que estão vigentes ao mesmo tempo, aplicáveis ao caso concreto. Aqui para a reforma, não. Eu tinha a CLT antes da reforma, eu tenho a CLT pós-reforma. Elas não estão vigentes ao mesmo tempo. É por isso que esses princípios, segundo o TST, não se aplicam. Aqui nós estamos falando, vamos para a tela, de uma, olha só, sucessão de normas. Então, não se aplicam. Agora que eu vi, pessoal, aqui da minha webcam, só um minutinho, eu vou colocar um pouquinho, só essa segunda parte. Então, não se aplicam por conta dessa sucessão de normas. Então, o que você precisa saber, da decisão do TST lá no tema 23, que na minha opinião é a mais importante de todas de 2024. A reforma trabalhista ela vai se aplicar de imediato aos contratos em curso. Quando o contrato ele é novo, ele é pós-reforma, não se discute, tá tudo certo. O grande problema é eu tenho um contrato vigente, chegou a reforma, piorou muito a minha situação, mas o meu contrato continua. Eu vou aplicar a norma antiga por direito adquirido, por exemplo, ou vou aplicar a lei da reforma trabalhista pelo tempus regit actum. Né? A norma se aplica àquele tempo em que ela foi vigente. Então, vamos ver aqui agora a tese do TST. Se vocês estiverem escutando alguns barulhinhos, pessoal, olha aqui, ó. Tem um Apolo que está dormindo aqui atrás e o Kobe que está no meu pé. Então o ronco aqui vai ser deles, ok? Vamos para a tese. A Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, nunca se esqueça, é a Reforma Trabalhista, uma das leis, né? Possui aplicação, olha só, aplicação imediata aos contratos de trabalho, olha só, não estamos falando de novo contrato de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir da sua vigência. Então, até 10/11 de 2017, aplica a norma antiga. A partir do dia 11/11 de 2017, você aplica a reforma trabalhista, a lei nova. Ok? Então, vamos agora, pessoal, para o tema 21 do TST. E sempre quando eu falar tema do TST, pessoal, são decisões vinculantes, né? Repito, porque foram decisões em um incidente de recurso de revista ou embargos no TST repetitivos, tá? E para você entender esse tema comigo, você precisa saber sobre o artigo 790 e parágrafos terceiro e quarto da CLT. E esse tema, lá no TST, ele é muito importante porque ele foi o último decidido. Se vocês olharem lá no site do TST, na parte de recursos de revista repetitivos, ainda não tem a tese, mas ela já foi
ela já foi decidida e eu vou passar para vocês aqui, tá? Esse tema tratou sobre a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. E aqui, pessoal, você muito bem sabe que a justiça gratuita é faculdade, o deferimento, né, dos benefícios da justiça gratuita, eles são uma faculdade do juiz, desembargador, enfim, seja de ofício ou a requerimento da parte. Só que é toda parte que tem direito a pedir ou a receber os benefícios da justiça gratuita? Porque se você observar esse artigo e esses parágrafos que eu falei, nós temos dois caminhos aqui. Então vamos prestar atenção. Nós temos um primeiro caminho e um segundo caminho. Se a parte recebe acima de 40%, do limite do RGPS ou do teto do RGPS, é uma coisa. Se a parte recebe menos do que 40% do teto do RGPS, aí muda de figura. Abaixo de 40%, pessoal, nós temos, segundo a doutrina, uma presunção absoluta da necessidade da parte. Ela não precisa comprovar, ou seja, não precisa comprovar. Exemplo. Um trabalhador, uma trabalhadora ingressou com a sua reclamação trabalhista e lá nos olerites o juiz conseguiu verificar que ele recebe menos do que 40%. Vamos supor que ele recebe um salário mínimo. O juiz pode deferir os benefícios da justiça gratuita a esse trabalhador de ofício ou por meio de requerimento. Só que ele não precisa, esse trabalhador, ele não precisa comprovar. Ele não precisa falar, excelência, eu aqui recebo menos de 40%, certo? E aqui você tem meu extrato do imposto de renda, o meu olerite, tudo relacionado ao extrato da minha conta, para que o senhor verifique e me conceda o benefício. Não. Segundo a doutrina, quem recebe menos tem uma presunção absoluta. Aqui, pessoal, é o parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. Perfeito. O grande problema é quem recebe a mais. Por quê? Se você observar lá na CLT, o parágrafo 4º nos diz o seguinte, que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo do trabalho. O parágrafo 3º fala que seja salário igual ou inferior, recebe. Ponto. Salário igual ou inferior, recebe. E prestem atenção a esse detalhe, porque eu já vi banca fazer essa comparação. Eu vou até colocar de outra cor aqui para você não confundir. O salário tem que ser igual ou inferior. Igual ou inferior. E olha, presta atenção. É salário. Não é remuneração. Há diferença entre salário e remuneração. Nós vamos passar por isso aqui porque nós estamos numa aula mais objetiva, mais concisa e mais rápida. Salário é uma coisa, remuneração é outra, tá? Agora, o parágrafo 4º falou aquilo que eu li para você. Tem que comprovar a insuficiência. Perfeito? Então aqui, pessoal, nós estamos tratando de uma presunção relativa. Mas o que foi decidido pelo TST é que aquela declaração de pobreza, vamos colocar aqui totalmente entre aspas, a declaração de hipossuficiência é meio... Porque tem gente que fala declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência, enfim, é meio de prova. Porque havia o questionamento na Justiça do Trabalho, meu querido aluno, minha querida aluna, se somente a declaração era suficiente.
Porque se você observar lá no CPC, somente essa declaração sobre responsabilidade pessoal da parte é meio de comprovação. É um meio de prova, ela é suficiente. Imagina na Justiça do Trabalho em que nós temos um hipossuficiente em um dos polos da relação, que é o trabalhador, que é o empregado. Segundo o texto da CLT, um hipossuficiente teria maior dificuldade de comprovação do que uma parte lá no juízo civil, que não é hipossuficiente via de regra. E é por isso que chegou no TST essa discussão. Essa declaração é ou não é suficiente? Segundo o TST, a mera declaração pessoal da parte é um meio de prova dessa ausência de possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo seu próprio ou da família. É isso mesmo que você ouviu. E como que ficou a tese? Se você olhar hoje ainda não temos no site a tese, mas nós já tivemos acesso aqui porque ela foi publicada nos TRTs, tá? Ela foi publicada nos TRTs. Então, nós temos 3 itens da tese. Item 1. Olha só. Independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que percebam, presta atenção, salário igual ou inferior a 40% do teto do RGPS. Então, aqui, por se tratar de poder-dever, nós podemos afirmar que é uma presunção absoluta. Perfeito? Presunção absoluta. Item 2. O pedido de gratuidade de justiça formulado por aquele que perceber, olha só, salário superior a 40% do teto do RGPS pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos lá do artigo 299 do Código Penal. Só que aí vem a discussão. Ah, professor, então quer dizer que a parte pediu, juntou a declaração, a juíza tem que deferir o benefício? Essa pergunta foi de matar, né? Essa pergunta foi de matar. Só que eu te afirmo, não. A parte contrária, ela tem a possibilidade de impugnar. Bom, a pessoa me junta uma declaração de hipossuficiência, só que lá no Instagram dela, que é aberto, só tem foto para os Estados Unidos, para a Europa. Parece você aí depois de tomar posse. Claro, durante as férias, né? Viajando, curtindo a vida. Tomando aquela água Voss, que custa, sei lá, 15, 20 reais uma garrafinha pequena. Bom, excelência, mas ela juntou. Se fosse assim, você desnatura até o próprio instrumento. Os próprios benefícios da justiça gratuita, que é para quem realmente precisa. Então a parte contrária ela pode impugnar. Não quer dizer que a parte juntou a declaração ou o documento particular que ela vai ter o benefício concedido. E é justamente isso que nós vemos no item 3. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, cuidado, não é simplesmente alegar, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de justiça gratuita, decidindo após um incidente. Aí nós vamos ter um incidente, tá, pessoal? Um incidente. Então essa foi a nossa segunda decisão muito relevante. Uma pena que nós já estamos com praticamente meia hora, né, pessoal? Tem mais 30, 40 minutinhos aqui para passar mais algumas decisões muito importantes para vocês. Vamos lá então, pessoal, para a próxima decisão, que vai ser sobre a ADO 74, julgada pelo STF, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E para você saber bem sobre esse assunto, você precisa ler comigo o artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Presta muito bem atenção a essa decisão, porque ela tem um detalhe que eu vou passar ao final para você, que se a banca quiser, ela pode te confundir, tá?
tá? Se você observar esse artigo, pessoal, da Constituição Federal, ela trata sobre uma norma de proteção à saúde e segurança do trabalhador, né? Porque ela estabelece que os empregados, que os trabalhadores, eles têm direito ao recebimento de alguns adicionais. Vamos colocar aqui? Adicionais. E são 3 nesse caso. A hora extra, precisa adicionar o turno? Não. Nesse caso aqui é de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Então nós temos 3 adicionais. O primeiro, que é o adicional de insalubridade. O segundo, o adicional de periculosidade. E o terceiro, o adicional de penosidade. Perfeito? Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Tudo na forma da lei. Tudo na forma da lei. Beleza? Tranquilo? O que você precisa saber aqui? O adicional de insalubridade já foi regulamentado pela CLT. O adicional de periculosidade já foi regulamentado pela CLT também, mas a penosidade não foi. A penosidade não foi. Professor, antes de passar, revisa rapidinho com a gente insalubridade, periculosidade e penosidade. Vamos lá. Insalubridade. Salubridade, lembre-se de risco à saúde do trabalhador. Periculosidade. Periculosidade, lembre de perigo. Perigo é o quê? A vida e a integridade física do trabalhador. Pensa alguém que trabalha com inflamáveis, com explosivos. Meu amigo, explodiu. É lógico, nós temos as NRs que regulamentam também esses temas, que trazem mais detalhes. Mas imagine quem trabalha ao lado de um setor que tem 300 litros de inflamáveis. Uma faísca explode o prédio inteiro. Tá? Então é perigo à vida e integridade física. Insalubridade, saúde, risco à saúde, contato com óleo, graxa, hidrocarbonetos que causam de fato um risco à saúde, sem os EPIs, sem os equipamentos de proteção individual e até mesmo coletivos necessários para neutralizar o agente, ok? Agora, o adicional de penosidade, pessoal, nós ainda não temos a regulamentação, como eu disse. Só que a doutrina, ela vai para um lado, ela tende a um lado para sua definição, que seriam trabalhos de esforço físico degradante ou extenuante. Degradante. Ou seja, em excesso. Pensa que se lembre do cortador de cana. Pensa num cortador de cana que trabalha embaixo do sol, que talvez possa receber insalubridade, não pelo sol, a revisão rápida, hein? Não por raios solares, mas pela temperatura elevada. Imagina um trabalho desse. Você ficar fazendo movimentos repetitivos na coluna, ombro, braço. É um esforço físico muito degradante, muito extenuante. Você não concorda? Extraordinário. Que traz um prejuízo muito grande para esses trabalhadores. Muito grande. E aí o que acontece? Nós deveríamos ter um adicional. Tanto é que cortadores de cana, pessoal, são uma das profissões que mais tem acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho. Doenças ocupacionais. Então já se entende que é muito degradante, mas o adicional ainda não foi regulamentado. Então muito provavelmente vai ser a regulamentação por esforço físico degradante. Mas toma cuidado, olha aqui comigo. Olha aqui comigo um ponto de exclamação aqui. Não confunda com a regra lá do artigo 71 da lei número 812, que trata do adicional de penosidade, mas para quem? Para o servidor público federal. Cuidado! E lá não tem nada a ver com esforço físico degradante. Lá é para, por exemplo, trabalho em fronteiras, tá? Fronteiras, ok? Ou locais equivalentes, perfeito? E eu quero fazer uma revisão rapidinha com você, porque eu estou gostando aqui da nossa aula, viu? Insalubridade, o adicional é de 10, 20 ou 40%. Lembra aqui, hein? 10, 20
ou 40%. Se você esquece, lembra só do 10. Multiplica por 2 e multiplica por 2. Tá certo? Periculosidade, escreva a partir de hoje dessa fórmula aqui, ó. Dessa forma, perdão, aqui, ó. Periculosidade. Opa. Periculosidade. Que é equivalente ao quê, pessoal? A 30% do salário base. A insalubridade também é sobre o salário base? Não, pessoal. Insalubridade, lembra de salário mínimo. O salário mínimo é insalubre. O salário mínimo é insalubre, tá? Salário mínimo é insalubre. Então é 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Beleza? Tranquilo? Então o que o STF decidiu, pessoal? Ele decidiu sobre essa negativa aqui, ó, sobre essa negativa. E constatou se tratar de uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional e, além disso, estabeleceu o prazo de 18 meses para regulamentação. Certo? Vamos ver como é que ficou a tese? Olha só. ADO 74. Reconhecer a mora do Congresso Nacional para regulamentar o artigo 7º, inciso 23, no ponto do adicional de penosidade. Perfeito? Outro ponto importante. Fixou o prazo de 18 meses. Só que toma cuidado, agora presta atenção no que eu vou te falar, senão você vai confundir com a próxima decisão. Aqui, pessoal, não se tratou de imposição de prazo para atuação legislativa. Ele apenas fixou um parâmetro temporal razoável para que o Congresso faça. Agora, na próxima decisão, vocês vão entender por que eu chamei essa atenção. Ok? Então, tudo certo quanto à adição de penosidade, revisãozinha rápida aqui, passamos até mesmo por insalubridade, periculosidade. Professor, quanto vai ser a porcentagem? Eu não sei, não foi regulamentado. Nós precisamos aguardar a decisão. Tá certo? Tranquilo? Muito provavelmente vai acontecer no final de 2025, né? No final de 2025. Se você jogar 18 meses aqui, muito provavelmente, se Deus quiser, na revisão, no nosso 1 ano em 7 dias de 2025, né? As decisões de 2025, eu estarei aqui falando sobre isso para vocês. Perfeito? Pessoal, a nossa próxima decisão também é uma ADO. Só que dessa vez é sobre a ADO 20 do STF. ADO 20 do STF. Que trata, pessoal, que trata da licença paternidade. Licença paternidade, que mais uma vez está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal. E por mais uma vez, pessoal, é um benefício, digamos, é um direito que está na forma da lei. E até hoje o Congresso Nacional não regulamentou. Nós não temos uma lei específica tratando da licença paternidade. Hoje o prazo são 5 dias. Podendo ser aumentados, até colocar de outra forma aqui. Podendo ser aumentados por mais 15 dias. Como acontece, por exemplo, lá no caso do Programa Empresa Cidadã. Não é PEC proposta de emenda à Constituição, não, pessoal. Ela pode ser aumentada para 20 dias. Mas, ó, presta atenção. A regra é que ela seja de 5 dias. Tá bom? Isso daqui, esses 15 dias a mais, podendo chegar então a 20 dias, é a exceção. Nós temos requisitos específicos para que isso aconteça. E aqui, quanto à licença paternidade, o STF, perdão, pessoal, por mais uma vez constatou a omissão inconstitucional e fixou por mais uma vez,
o prazo de 18 meses. E além disso, olha o detalhe, ele fixou a consequência pela ausência ou pelo não cumprimento. Que é a decisão ou a regulamentação, entre aspas, pelo próprio STF. É isso mesmo que você ouviu. Aqui é a decisão muito simples, nós vamos direto aqui quanto à licença paternidade. Professor, nós não temos uma lei. Não temos. Nós não temos uma lei específica que regulamenta. Lá o artigo 471 da CLT, que fala dos 5 dias, a discussão doutrinária sobre se aquilo é de fato a licença paternidade. Aquilo é uma interrupção do contrato de trabalho por 5 dias por conta do nascimento. Mas em tese tem doutrina que fala que não é licença paternidade. Entendeu? Vamos para a tese? Olha a diferença aqui da tese que eu te falei. Olha só. ADO 20. Existe omissão inconstitucional, ok? Quanto à licença paternidade, inciso 7º, 19. Acho que eu não coloquei aqui, né, pessoal, no artigo 7º. Artigo 7º, vamos colocar aqui rapidinho. Inciso 19, ok? Beleza. Só que olha aqui, fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contada a publicação, perfeito. Ó, não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixar o período da licença paternidade. Beleza? Tranquilo. Vocês entenderam a diferença? Se perguntar da ADO 74, que é diferente da ADO 20, lá na 74, que é do adicional de penosidade, nós só temos a omissão mais a fixação do prazo. Agora, na ADO 20, você tem a omissão, o prazo e a consequência pelo descumprimento pelo Congresso Nacional. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então nós já passamos por 4 decisões, né? Vamos lá para um quinto tema, que é, vamos pegar aqui, tema 985 do STF. Eu vou colocar STF porque nós também temos temas do TST, tá, pessoal? Isso daqui, pessoal, trata de férias. Como assim, professor? Férias, mas mais no seu aspecto tributário. Eu vou te dar aula de direito tributário? Não. Eu vou te indicar o que o STF decidiu. Pessoal, a remuneração das férias, como é que acontece? Vamos colocar aqui, ó, remuneração das férias. Nunca se esqueça, as férias consistem em um binômio, que é o descanso mais o recebimento. Descanso mais recebimento da remuneração das férias. Só que, como que se dá a remuneração das férias? Ele é um pouco diferente do que o pagamento mensal. Por quê? Porque o empregado, pessoal, o empregado, a empregada, ele recebe a sua remuneração do mês correspondente, olha só, mais o terço constitucional. Ou seja, se ele recebe 3 mil de remuneração, as férias serão pagas no valor de 3 mil, que é a remuneração normal, mais R$1.000, que é 1/3 a mais da sua remuneração. Isso aqui, pessoal, também está, por mais uma vez, lá no artigo 7º. Artigo 7º da Constituição Federal. E uma dica que eu já vi cair em prova. A Constituição Federal não estabelece 30 dias para as férias. Só estabelece que as férias é o descanso anual remunerado com pelo menos 1/3 da sua remuneração. Ponto. Quem estabelece 30 dias é a CLT. Ok? 30 dias é a CLT. Só que sempre houve, pessoal, a discussão se sobre o terço constitucional se incide contribuição social, contribuição previdenciária ou não. E hoje nós temos 2 caminhos, um pelo STJ e um pelo STF. São decisões conflitantes que, por óbvio, como essa tem a repercussão geral, vai prevalecer a do STF.
Segundo o STJ, não incide. Segundo o STF, sim, incide a contribuição social previdenciária sobre o valor pago a título de terço constitucional. Só que tome cuidado, houve a modulação dos efeitos, tá? Isso daqui só vale a partir de 2020. O que foi discutido a partir de 2020 sobre o terço constitucional pago a partir de 2020. Salvo o melhor juízo, a partir do mês 9, setembro de 2020. Tá, pessoal? Vamos para a tese, porque ela é muito simples, ela é muito direta, tá? Então, ó, é legítima a incidência de quê? De contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Então agora, meu querido aluno, minha querida aluna, você tem a contribuição social sobre a remuneração e terço constitucional. Porque você tinha que fazer essa diferença. Você ia incidir somente em cima dos 3 mil. Lembra do meu exemplo? Agora não, vai incidir em cima dos 3 mil e também em cima dos 1.000. Que uma é a remuneração normal do empregado mais o terço constitucional de férias. Beleza? Tranquilo. Vocês querem mais decisões? Vamos lá. Vamos para mais decisões. Agora, pessoal, nós vamos tratar de um tema muito importante. Ele é muito importante, que é o tema, é uma das minhas apostas, tá? Tema 1072 do STF. Agora eu vi que eu estou fora da tela, vamos lá. Na verdade, eu estou na tela e não a lousa. Tema 1072 do STF. Para você entender isso aqui comigo, eu vou te dar um exemplo. Imagine que nós temos a Ana e a Maria. Ana e Maria, elas estão em uma união estável homoafetiva. É uma união estável homoafetiva. Perfeito? Beleza. Uma união estável homoafetiva. E elas decidem ter um filho. Elas decidem ter um filho. E o que chegou a ser discutido no STF é como fica a licença maternidade nesse caso. Como fica a licença maternidade nesse caso? Imagine que Ana engravidou. Ana engravidou. Só que Ana não trabalha. A Ana não trabalha. Ela e Maria chegaram a uma conclusão de que seria melhor Ana cuidar da casa enquanto Maria saísse para trabalhar. Isso entrou, é consenso entre as duas e está tranquilo. A Maria, então, ela não engravidou. Então Ana engravidou por meios artificiais, claro, e Maria não. Só que, lembre-se, Ana, não trabalha e Ana trabalha. E se você pensar por critério gramatical, uma interpretação fechada, Ana não tem direito à licença maternidade, porque ela não trabalha, ela não é segurada do regime geral de previdência social, seja regime geral ou regime próprio, porque pode ser, essa decisão se aplica à servidora também. E Maria, ela não engravidou. Ela é filiada, só que ela não engravidou. Então ela não teria direito à licença maternidade. O que o STF decidiu? Que quando nós temos uma união estável homoafetiva, e eu já ressalto para vocês, vale também para o casamento, tá? Vale também a mesma coisa para o casamento. A trabalhadora ou a empregada pública, a servidora, ela tem direito ao recebimento da licença maternidade. Porque olha aqui, a Ana não recebeu, na verdade não usufruiu, porque ela recebe o salário, né? Maternidade, não usufruiu
usufruiu da licença maternidade. Segundo o STF, Maria tem direito a usufruir da licença maternidade, consequentemente receber o salário maternidade. Porque o fato para gerar a licença é você estar grávida, só que Maria não estava grávida. Quem engravidou foi Ana. Agora, imagine que Ana tenha engravidado e ela também trabalha. Ela é segurada da Previdência e ela usufruiu da licença maternidade. O que acontece? Nesse caso, se a que engravidou usufruiu, a outra vai usufruir do período equivalente à licença paternidade. Aí aqui a gente faz de novo, ó, aqui no cantinho. Ana com a Maria, certo? Ana engravidou. Maria não engravidou. Só que Ana usufruiu da licença maternidade. Ela engravidou, usufruiu. Maria vai usufruir da licença paternidade. Então é possível que uma mulher usufrua da licença paternidade? Sim, é possível nessa situação de um casamento ou uma união homoafetiva entre duas mulheres. Ok? Isso aqui tem cara de prova. A proteção ao trabalho da mulher está em voga há alguns anos, principalmente a partir de 2024. Ok? E eu quero te lembrar de um ponto. Vamos revisar aqui rápido, porque é um sinal que eu acho que vai cair, hein? Se você pega a CLT, quando que começa a licença maternidade? Ela pode iniciar lá no artigo 392 da CLT, em um dos seus parágrafos, ela pode iniciar, olha só, 28º dia antes do parto ou a partir da data do parto. Ok? Só que tome cuidado. Se houver a internação da mãe e/ou do filho por mais, olha só, mais de 2 semanas, isso aqui são requisitos cumulativos, a licença maternidade e, consequentemente, o salário maternidade tem início a partir da alta que acontecer por último. Então imagine que Maria, no caso nosso aqui, a Ana engravidou, ela deu à luz a uma criança linda, maravilhosa. Só que as duas precisaram ficar internadas na UTI por 20 dias. A criança saiu primeiro e Ana saiu por último. Foi mais de 2 semanas? Foi mais de 14 dias, perdão? Sim, mais de 14 dias. A partir de quando? Vai ser a partir da alta da criança ou da Diana? A partir da Diana, porque ela foi que aconteceu por último. Tá certo? Aí você não aplica essa regra da CLT, tá? Decisão importantíssima. Foi de 2023, mas eu quis lembrar aqui pra vocês. É a decisão da ADI. Ó. Vou até colocar aqui, tá? Vou extrapolar um pouquinho meu tempo, mas conhecimento pra vocês, né, pessoal? ADI 6327, julgada pelo STF. Tá bom? Vamos pra tese. A mãe servidora ou trabalhadora, então aplica para a área pública ou privada, não gestante, em união homoafetiva de direito, em união homoafetiva tem direito, mas lembrando, também vale para o casamento, ok? Tem direito ao gozo da licença maternidade. Perfeito. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, lembra do caso da Ana, ok? Se a companheira utilizou do benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá
para a nossa próxima decisão. Espero que você esteja gostando dessa aula. Se possível, por favor, comenta aí embaixo se você está gostando ou não. Comenta aí, isso é muito importante para mim e também para o nosso curso aqui, o Revisão Ensino Jurídico. Ok? Isso é importante. Vamos trabalhar agora, pessoal, sobre o tema, uma das decisões mais importantes que envolve direito do trabalho e também direito administrativo. Tá? Vamos voltar para a tela aqui, que é o tema 1022 do STF, tá? Aqui é sobre a dispensa de empregado público. Muito provavelmente você já deve ter estudado, e como o meu tempo aqui está mais curto, né? O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, ó. Vamos passar pelos pontos principais. Empresas estatais. Empresas estatais. Aqui nós temos, de um lado, a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Aí você pensa comigo, como que um empregado público ingressa nessas duas empresas? Por óbvio, por imposição constitucional, por concurso público. Concurso público. Em respeito ao princípio da isonomia, em respeito à democracia, em respeito ao princípio republicano, enfim, pessoal. Só que o grande problema aqui, que sempre existiu, foi o quê? Foi em relação à dispensa desse empregado público. Já de frente, direto, empregado público não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Tá certo? Isso é lá para servidor público de carreira, cargo efetivo. Perfeito? Não tem. Então, essas empresas estatais podem dispensar sem justa causa? Dispensa sem justa causa? Sim, podem. Só que nós temos alguns requisitos. Um primeiro requisito: formalidade. Eu preciso que você preste atenção em mim aqui agora. Segundo o STF, pessoal, temos que ter um ato formal. Há um dever jurídico de motivação por parte das empresas públicas. Isso é um dever. E tem que ser em ato formal. Mas não precisa de um processo administrativo. Nós não temos que ter um processo administrativo. Não há essa necessidade. Só que tome cuidado, o fundamento ele tem que ser razoável. Então vamos voltar aqui para os requisitos. Dispensa sem justa causa? Pode. Nós temos uma formalidade e também não há necessidade de processo administrativo. E o motivo tem que ser razoável. Porque senão, pessoal, qualquer coisa que acontecer vira perseguição contra aquele empregado público. Ele fica à mercê, por exemplo, do presidente, do diretor daquela empresa pública, daquela sociedade de economia mista. E um detalhe muito importante, um outro fundamento. Não precisa ser falta grave. Ok? Não precisa ter ali a consequência ou reconhecimento, de uma falta grave lá do artigo 482 da CLT. Não precisa. Então, resumindo, o empregado público hoje ele pode ser dispensado sem justa causa? Pode. Mas a administração pública, lá nas empresas estatais,
ela tem que motivar de forma formal, de maneira formal, tem que entregar para o empregado ali e falar, ó, você foi demitido por conta de, dispensado, perdão, por conta disso, disso e disso, porque o empregado ele tem o direito de saber o que aconteceu. E o motivo ele tem que ser razoável. Lembre-se da teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Porque se o motivo ele não é razoável, ele não é verdadeiro, o empregado ele pode pedir uma reintegração na justiça. Mas, professor, eu preciso de um processo administrativo? Para isso tem que abrir PAD ou algo no seguinte? Sim. Não precisa de processo administrativo. E também não precisa que o ato que justifica essa dispensa sem justa causa seja considerado uma falta grave. Não. Beleza? Tranquilo. Vamos lá para a tese. Essa é a penúltima decisão, tá, pessoal? Já estou finalizando aqui. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão, o mais técnico seria dispensa aqui, né? Mas enfim, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Então pense, vamos rápido. Ato formal, revisa comigo. Ato formal. O que mais? Não precisa de processo administrativo. Eu estou escrevendo que isso aqui vai despencar em prova. Já está caindo, tá? Mas isso aqui vai continuar despencando em prova. Terceiro ponto. Fundamento razoável. E, vamos colocar aqui, falta grave. E a gente faz o quê? Um X. Perfeito. Tranquilo. Não esqueça, hein? Antes de terminar a aula, já vai lá. Nós vamos para a última decisão. E me siga no Instagram, Breno Lenza. E me conta se você está gostando da aula, viu? Me conta aí se você está gostando. Eu prometo que eu finalizo agora. Tá certo? Beleza? Então, gente, olha. Vamos para mais uma decisão só. Que ela é muito importante. É o tema 488, que trata de sindicato. Vou passar mais rapidamente, mas não esqueça de ir lá no meu Instagram falar se você está gostando dessa aula. Beleza? Tranquilo? Última decisão. Tema 488 do STF, que trata, pessoal, do princípio da unicidade sindical, que consta lá do artigo 8º da Constituição Federal de 1988, inciso 1. O que você precisa saber? Hoje, você só pode ter um sindicato na mesma base territorial, que hoje é um município, a base territorial mínima é um município, para cada categoria. Pense, por exemplo, em uma categoria de transportadora. Na sua cidade, por exemplo, você só pode ter um sindicato que represente as transportadoras. E o que eles estavam querendo fazer? Eles queriam criar sindicatos com base no quê? Com base no tamanho da empresa. Sindicato das transportadoras de pequeno porte. Sindicato das transportadoras de médio porte. Isso pode. A decisão do STF foi corretíssima. Não pode. Por conta do princípio da unicidade. Em tese, você vai ter um sindicato das transportadoras. Vamos pensar em São Paulo. Sindicato das transportadoras ou dos trabalhadores de transportadoras de pequeno porte, mas ao mesmo tempo um sindicato, tanto da categoria econômica como da categoria profissional, das transportadoras e de trabalhadores das transportadoras de médio porte. A categoria é a mesma. Você não distingue sindicato, você não cria sindicatos com base no porte da empresa. Você cria com base na atividade preponderante da empresa. Transportadora. Ponto final. Trabalhadores
de transportadoras, categoria profissional, e sindicato das transportadoras, categoria econômica. Ponto. Agora, se é médio, pequeno ou grande porte, não é critério hoje para a criação do sindicato. Perfeito? Você leva em consideração a atividade preponderante da empresa. Isso consta na CLT. Ok. Agora, não, o Brasil deveria ratificar a Convenção 87. Olha só. Cuidado. Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical plena. Porque aqui no Brasil, pessoal, a gente em tese tem o princípio da liberdade sindical vigendo, mas ela não é plena. Nós somos bem amarrados ainda em relação a esse ponto. Então, se quer abranger mais, ratifica a Convenção 87, que aí a decisão é dos trabalhadores. Pode ter mais de um, por exemplo, pode ter a pluralidade sindical. Mas hoje no Brasil você precisa lembrar da unicidade. Um sindicato por base territorial. Que hoje o mínimo é um município. Perfeito? Vamos para a tese para a gente finalizar? Em observância ao princípio da unicidade sindical, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicato de micros e pequenas empresas. Ok? Pessoal, eu queria passar aqui mais 2, 3, 4, 5 horas conversando com vocês, mas o meu tempo eu até extrapolei um pouquinho, peço desculpas já antecipado ao pessoal aqui do Revisão. E eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui comigo nesse dia, em mais uma aula do nosso projeto Revisão 1 ano em 7 dias. Tá? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que no ano que vem a gente esteja aqui novamente, mas que você não esteja aqui. Que você já esteja concursado, que você já esteja concursada, e já tenha realizado o seu sonho, tá? Enquanto isso não acontece, nos acompanhe aqui no YouTube, nos acompanhe em todos os canais do Revisão Ensino Jurídico e, claro, me acompanhe também no Instagram, @BrenoLenza. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar por lá que nós iremos conversar tranquilamente sobre direito e processo do trabalho e sobre qualquer outra coisa que você precise. Pode contar comigo mais uma vez. Obrigado, bons estudos e boa sorte. Tchau, tchau.